SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Este é o Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público Estadual de Santa Catarina. Toda quarta-feira, 2h30, aqui na TV Floripa. E depois no sint-sc.org.br para você assistir de acordo com o seu tempo disponível. E no Floripa em Foco de hoje, neste primeiro bloco, vamos conversar com o atual secretário de organização do SINT, o professor Francisco de Assis Rocha. Bem-vindo, Chico, tudo tranquilo? Bem, obrigado, tudo tranquilo. Você deve estar feliz da vida, né? O congresso do SINT, mais um congresso do SINT lá na sua cidade natal. Muito feliz, né? Quando vai ser mesmo? Vai ser nos dias 15, 16, 17 de junho. Aproveitando o feriadão. Aproveitando o feriadão, na próxima semana nós estaremos realizando o 11º Congresso do SINT na cidade de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, no norte do estado. Norte do estado. Na verdade já é na grande Joinville, não é não? Ou chega a estar separado? Existe uma separação, mas ele está dentro da região metropolitana. Da região metropolitana de Joinville. Só aquela região ali tem uma população talvez maior que a região metropolitana da capital. Considerável, é maior, com certeza. Maior, né? E aonde que vai ser o congresso lá, Chico? O congresso vai acontecer na SCAR, que é o teatro da cidade. SCAR. É a Sociedade Cultural Artística de Jaraguá do Sul. De Jaraguá do Sul. E gente de todo o estado já se mobilizando? 700 delegados de todo o estado, mais alguns convidados, mais os palestrantes. Então, um público bem considerado. Vai movimentar Jaraguá, então? Movimentar Jaraguá do Sul. Nós teremos uma movimentação muito grande da classe pensante aí, da classe formadora de opinião, que é a classe do professorado. O Magistério de Santa Catarina estará em Jaraguá do Sul nos dias 15, 16 e 17 de junho. E o que está em pauta nesse 11º Congresso Estadual do SINT, Chico? O que está em pauta é resistência e luta em defesa da democracia e contra os ataques da educação. O que a gente tem percebido nos últimos tempos aí é um ataque violento aos direitos, né? E às propostas que nós temos enquanto Magistério de Santa Catarina, que é uma ideia de pensar a educação de forma diferenciada, pensar uma educação onde haja participação efetiva do professorado e do estudante, né? E da sociedade toda, sociedade como um todo, e a gente enfrenta um sério ataque do governo Colombo, na pessoa do Deschamps, que é o secretário, num movimento muito neoliberal, né, que vem retirando direito dos trabalhadores e sucateando a educação. E o Congresso vai estar discutindo de forma muito ampla isso. Nós temos 6 resoluções inscritas. Né? Resoluções inscritas. São 6 grupos de pessoas, 6 grupos de trabalho, correntes sindicais que estão pensando a questão da educação em Santa Catarina e vão levar para esse congresso essa discussão, que é uma discussão democrática. Já aconteceram as assembleias regionais que retiraram os delegados, né? A gente já recebeu, já está com toda a logística preparada, com toda a estrutura montada para fazer um bom congresso e boas resoluções, boas discussões para enfrentar o governo que está colocado aí. Está tentando tirar direitos ainda a Secretaria da Educação, o Estado? De forma muito violenta, a gente pode dizer. O que está acontecendo, professor? A gente tem percebido nos últimos tempos uma ação do governo num sentido de sucatear. Ele sempre veio nesse sentido, mas nos últimos tempos tem sido muito forte essa coisa do sucateamento da educação. A gente tem percebido, por exemplo, uma ação da mudança do horário noturno. Essa mudança do horário noturno acaba impedindo ou dificultando o acesso do aluno trabalhador. Ele quer extinguir mesmo o ensino à noite? Ele deixou claro numa reunião que nós tivemos, numa audiência que nós tivemos com o governo, ficou muito claro para nós, a intenção dele. De forma muito categórica, ele deixou claro que ele pretende fechar o ensino médio noturno. Né? E isso é preocupante para nós, porque se nós formos pensar, principalmente Jaraguá do Sul, olhando, nesse caso, Jaraguá do Sul, Regional de Jaraguá,
nós temos uma parcela muito grande dos alunos que trabalham e estudam à noite, porque a cidade e todas as redondezas são basicamente industrial. Né? Então é muito metal-mecânica, indústria, vestuário, alimentação, então é muito forte isso em Jaraguá do Sul. E muitos dos nossos alunos, dos nossos estudantes, eles chegam no ensino médio, segundo ano, já estão no mercado de trabalho. E isso, o impedimento deles, com essa mudança do horário que o governo propôs, leva a debandada do estudante da sala de aula. E isso é muito ruim. O Congresso quer discutir isso e apontar alguns caminhos para que a gente resolva esses problemas, claro, sempre naquela conversa com a comunidade. Essas 6, vamos dizer, pré-propostas que já vão ser avaliadas no Congresso, todas elas apontam para resistência e luta. Todas elas apontam para resistência e luta, cada um com suas particularidades, da forma que entende a questão do sindicalismo, nesse caso aí na área educacional, né? Cada um deles com suas particularidades, mas todos apontando para uma defesa da democracia contra os ataques à educação. E a logística, onde é que vão alojar 700 pessoas em Jaraguá? Nós temos uma rede hoteleira bem diversificada lá em Jaraguá do Sul. A maioria dos congressistas vão ficar muito próximos da SCAR. Nós temos bem próximo da SCAR 5 hotéis, né? E outros 3 um pouquinho mais distante no sentido de 6 quilômetros. Né? Então vai ser muito tranquilo a logística, a locomoção desse povo todo na cidade de Jaraguá do Sul. E no SCAR cabem os 700? No SCAR nós temos espaço para 926 pessoas no Grande Teatro, né, e mais outras 250 no Pequeno Teatro. Então nós temos uma estrutura muito boa para atender toda a comunidade que vai estar discutindo a educação. E os delegados já foram tirados, já está todo mundo selecionado? Todos os delegados retirados já, com outra situação que a gente está analisando ainda, né? Mas todos os delegados tirados e todos já encaminhados para estadual, e a gente só está fazendo agora a distribuição onde vai ficar cada uma das delegações. E vai ser discutida também a conjuntura política nacional e estadual lá, professor? O Congresso ele é feito das resoluções, elas vêm falando sobre a conjuntura nacional, conjuntura estadual, vem falando sobre a questão da política educacional, sobre o plano de lutas. Eu vou pedir para o Fernando colocar o cartaz na tela, que eu acho que é justamente os itens que estão contemplados aí, né? Isso. A conjuntura. Exatamente. Esses então, são os 6 eixos. Esses são os 6 eixos que vão ser discutidos nesse congresso, né? E toda essa proposta, toda essa discussão, com vários grupos temáticos, né? No segundo dia de congresso, nós temos uma reunião de cada um desses grupos, em 14 grupos temáticos dentro de uma escola muito próximo também do espaço da SCAR. E lá, cada um dos grupos vão discutir e aprofundar o debate a respeito dessas resoluções. No último dia, que é o dia da votação da plenária final, essas resoluções vêm para a plenária final e entram no processo de discussão de novo, porque isso já foi aprofundado lá nos grupos de discussão. Então vem para a plenária final e daí é feita a votação da resolução que vai ser levada adiante. De quantos em quantos anos tem o Congresso do Sinti? O nosso estatuto prevê o Congresso bianual, mas a gente sempre teve dificuldades em função das lutas, né? Das lutas que estão sempre presentes, de a gente conseguir realizar ele bianualmente, né? Então, tanto que a gente tem uma proposta de mudança estatutária para falar sobre essa questão do tempo do Congresso, né? O último Congresso que aconteceu foi há 3 anos, lá na cidade de Videira, né? no meio oeste do estado. Nós tínhamos naquele ano uma proposta de 600 delegados, e como o Congresso, como a gente percebeu que o Sinti aumentou em número de professores e, enfim, a gente não pode estar pensando para trás, nós levamos para 700 delegados para estar contemplando uma base maior Todas as regiões vão estar representadas todas com 700 as regiões pessoas? representadas, todas as regiões representadas com 700 delegados e distribuídos
de forma equacional, cada uma delas, igualitária, para garantir a presença de todas as regiões. E o professor está com uma camiseta do Sint e também junto à CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O Sint alinhado, afinado com a CNTE? Sint alinhado, afinado com a CNTE e com todas as lutas que a CNTE propõe também, né? A gente tem percebido, realizamos o congresso CNTE nesse começo de ano e o nosso congresso que acontece nesse meio de ano vem alinhado na mesma direção para combater essa retirada de direitos que a gente tem percebido de forma violenta contra o trabalhador de maneira geral. Em plano nacional e também especificamente aqui em Santa Catarina. A nível estadual. Muito bem, professor. Parabéns pela organização, né? Deve ter sido uma tarefa e tanto, né? Organizar. Foi interessante. Foi interessante? Foi. Mas está com uma cara tranquila, assim, está tudo encaminhado. Dormindo um pouco, mas foi interessante. Depois do dia 17 vai dar para descansar bastante. Sim, com certeza. Aproveitar o feriado de Corpus Christi, né? Que é no dia 15, quinta-feira. Aproveitando, quer se dirigir à base, falar alguma última coisa, reiterar o convite para a gente fechar esse primeiro bloco, professor? De novo, convidando então todos os professores e todos os delegados e delegadas que foram eleitos a nível regional, em cada uma das regionais aí que fizeram a eleição dos seus delegados, sintam-se convidados, venham para o congresso, 11º Congresso do Sint, que se realizará em Jaraguá do Sul. Fiquem muito à vontade, a cidade está muito ansiosa para recebê-los, a cada um e cada uma, né? Sejam bem-vindos à cidade de Jaraguá do Sul e com certeza realizaremos um bom congresso. Obrigado, professor, parabéns, né? E fica por aqui o primeiro bloco deste Floripa em Foco do Sint, com o secretário de organização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Santa Catarina, o professor Francisco Assis Rocha, que é o grande responsável pela organização deste 11º Congresso na sua cidade natal, Jaraguá do Sul, aqui no norte do estado de Santa Catarina. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E a gente já volta aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Floripa em Foco do Sint, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público Estadual aqui de Santa Catarina. Agora com o ex-presidente do Sint, atual secretário de Políticas Educacionais, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Silvio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão acompanhando mais um programa aí nosso, né? Falando em Foco. Falando com a base, né? Levando as informações do Sint que você não vê em outro meio de comunicação. Isso é sagrado e dito, né? Pois bem, e parece que tem outras coisas aí acontecendo reiteradamente, inclusive nesse último 31 de maio, o Sint esteve presente ali no nosso Tribunal de Contas do Estado, o TCE, onde foram julgadas as contas do exercício de 2016, do governo do estado Raimundo Colombo. Isso. E o Sint estava lá com faixas? Nós fomos lá para... Virou uma tradição, né? O sindicato, o Sint, não só o Sint, mas os vários... A frente em defesa dos direitos do sim, trabalhador. Sim, o fórum estava lá representado também, o Fórum de Defesa dos Direitos dos Trabalhadores esteve presente, mas todos os anos nós estamos lá, né? Porque o governo do estado, como nós sabemos, desde que é aprovada a Constituição de 88, nunca respeitou o percentual constitucional para a educação, para a saúde, e aqueles que são determinados constitucionalmente. E nós, como instituição de luta pelos direitos, não só dos trabalhadores, né, mas pela qualidade de vida, enfim, de todos os catarinenses, sempre nos fazendo presente, nos manifestando e também colocando a nossa opinião. Apesar de que vários meios de comunicação não dizem o que nós pensamos e o nosso posicionamento, mas nós estávamos presentes e fica sempre registrado, né, a nossa posição com relação às contas do governo do estado, que nunca respeitou. Mas ele diz que cumpre a Constituição e aplica os 25. Aliás, o papel,
aceita tudo, como se diz, né? Tudo aquilo que você escreve ele aceita. Os dados a gente sabe que são também maquiados, né? São maquiados porque há formas do governo não demonstrar, fazer as pedaladas, não demonstrar realmente ou aquilo que é investido, aquilo que é arrecadado e a forma com que eficazmente acontece lá na ponta, né? Então, portanto, existe N forma de esconder aquilo que... Mas e o Tribunal de Contas não pega isso, professor? O Tribunal de Contas, ele tem o parecer, obviamente ele emite o parecer prévio, né? Justamente levantando isso, essas uma questão todas. técnica, ele levanta e faz todas as investigações com os seus técnicos, né? Esses técnicos são todos concursados, né? Tem não só do Estado, né? Mas faz também dos municípios e de outras várias áreas, né? Porém, eles apresentam e investigam aquilo que o governo do Estado ou que as prefeituras apresentam. Tanto é verdade que tem um item ali que já faz há vários anos os conselheiros reclamam, porque os técnicos não têm acesso, por exemplo, àquilo que o governo do Estado compra sem licitação, por exemplo. Né? Então, esse ano... Isso não é informado para o Tribunal de Contas? Esse ano, por exemplo, nós temos um dado aqui muito interessante, que são 309 milhões que foram gastos sem autorização do Legislativo. Uau. Né? E quanto que realmente o Tribunal de Contas teve acesso? Apenas a 169 milhões. Dos 309, né? 169 milhões. Não prestou contas. Exatamente. Ou seja, os conselheiros não conseguem verificar, né? Pode estar em qualquer lugar esses 150 não consegue milhões. verificar, não tem acesso, foi uma das reclamações. Aliás, foi um debate muito grande ali entre os conselheiros, porque ele exigiu do secretário lá que estava lá, que era o Nelson Serpa, que o Estado apresentasse, né? Porque não chega ao Tribunal de Contas aonde foi gasto e tudo mais. Então, na verdade, são um subterfúgio, né, que a Secretaria da Fazenda, da Administração, ou seja, o governo do Estado, não apresenta todas as contas para eles poderem investigar. Então, há esse problema, há essa problemática aí sim. Então, quando a gente fala, os técnicos investigam aquilo que o Estado apresenta, né? E aquilo que ele não apresenta, não tem. Não tem como você dar um parecer sobre o que você não tem como objeto, avaliar, né? O objeto. Não tem como verificar. Os fiscais, os técnicos são concursados e os desembargadores que analisam, que emitem opinião também são concursados? Não, os conselheiros não. Conselheiros? Até que nós tivemos uma campanha, né, um tempo atrás aí, Silvio, na época que inclusive foi nomeado o Dado Xerém como conselheiro e hoje, infelizmente, né, ele é o presidente do Tribunal de Contas. Infelizmente? Infelizmente, né? Porque todos ali são cargos políticos. Porque são todos ex-deputados, todos eles estavam na base dos governos Como estaduais. É que são escolhidos? São escolhidos pelo governador, né? Para avaliar as contas do governo. Para avaliar as contas do governo. Por exemplo, o Dado Xerém era deputado estadual, Vandal deputado estadual, Denadal deputado estadual. Todos eles foram deputados estaduais, o Herbert, todos eles, tá? Seja do PMDB... O Herbert foi o relator. Foi o relator, que inclusive nessa aí, ele e o conselheiro Denadal votaram contra. Wilson Vandal. Não, o Denadal. O Denadal. Isso. O Nelson Serpa e o relator Luiz Roberto Herbert. O Nelson Serpa é o secretário, né, que veio lá representar o governo. E o Herbert também foi deputado, né? O Luiz Roberto Herbert foi Ele deputado. votou pela não aprovação das contas? Só dois votaram pela não aprovação e 3 votaram pela aprovação. Aí, no caso, não foi necessário o presidente votar. Porque Mas chamaram um último conselheiro lá na teve esse problema aí da Confas, né, que fez inclusive um parecer e fez uma discussão sobre a participação ou não do conselheiro Júlio Garcia. O Júlio Garcia, ele estava em férias, né, ele foi sorteado para ser o relator das contas do governo e ele declinou da relatoria, porque ele foi citado na Operação Lava Jato. Ele por decisão própria ou foi por legislação do por TSE? Pressão também, né? Porque ele, como citado na Operação Lava Jato, ele declinou da relatoria
das contas do governo e pediu férias. E foi chamado para voltar. E aí, quando toda essa discussão sobre, lógico, que os fatos ocorridos, a citação do governador na Operação Lava Jato pelo Emílio Odebrecht e também pela JBS agora, isso desencadeou uma questão política. E ética. Deu um desgaste para o governo. E nesse sentido, houve também, com as irregularidades que vem acontecendo aí há anos, então tem que chegar um momento que não dá, a sociedade não aceita mais, Silvio, por exemplo, você comprar milhões e milhões sem licitação. Né? Sem prestar conta. Exatamente. Não dá para você tirar dinheiro, por exemplo, da Celesc, desviar dinheiro da Celesc para o Fundo Social. E continua fazendo. No ano passado a gente já teve esse problema, esse ano também tivemos o mesmo problema, correto? Que isso é improbidade administrativa. Ou seja, você não repassa aquilo que constitucionalmente tem direito a algumas áreas, como a saúde, a educação, por exemplo. Então, além disso, tem as isenções fiscais. Isenções fiscais. Então, as isenções, elas são bilionárias, né? Isentar, sim, uma empresa de pagar imposto. Exatamente. Mas e o que ela faz com esse dinheiro? E não é dinheiro? só isso, né? Além de você isentar, são 5,5 bilhões de reais que o governo do estado deu em isenção para várias empresas. Em 2016? Em 2016. 5 bilhões? Bilhões. Não estão brincando aqui com qualquer mixaria, né? São bilhões que o governo do estado, esse dinheiro são isenções. Lógico que tem toda a discussão que o governo apresenta dizendo, olha... É para incentivar... incentivar a produção, incentivar empregos e assim por diante. Mas ele não apresenta esses resultados. Tanto é verdade que o próprio procurador do Ministério Público de Contas, né, que também fez o seu parecer com relação às contas, ele fez ele deu ali uma recomendação de que precisa investigar para quem foi, quais empresas que foram. Não é dito? Não, é dito. Provavelmente foram as empresas que financiaram a campanha eleitoral dos deputados, prefeitos, vereadores da base do governo. Então, a gente sabe que existe isso. Além das isenções, Silvio, desse valor, nós temos aí uma outra questão que é o pior. A dívida ativa do governo do estado, ele não cobra. Tem credor, tem gente para pagar e não... Exatamente. Então, assim, tem várias empresas que devem para o governo do estado, ele não cobra. Então, ele não cobra de quem deve para ele e, além disso, beneficia algumas outras empresas. Então, é complicado, né? As informações que o governo passa para o TCE, né? Ele também não tem acesso, né? Como eu falei para vocês, de 309 milhões, ele só teve acesso a 169 milhões. Então, essas são as reclamações dos conselheiros. E o conselheiro Júlio Garcia? Júlio Garcia, na nossa opinião, não poderia ter votado, né? Se eu declino da relatoria das contas do governo, eu digo, eu estou incapaz de relatar as contas. Ele é conselheiro, como qualquer outro conselheiro, e lá, para relatar as contas, se dá por meio de sorteio. Ele foi sorteado. No entanto, ele deveria... Declinou. E teve outro que declinou, o secretário de Estado da Fazenda também não era o Serpa, né? Até há pouco tempo era o Gavazzoni. O Gavazzoni... Está na mesma panela ali do Júlio Garcia. Exatamente, foi o mesmo problema, porque o Júlio Garcia também era da base do governo, né, na época que foi presidente da Assembleia Legislativa, e... Além disso, o Gavazzoni, com esse escândalo todo aí da discussão do JBS, já veio acumulando, né? Ele pediu exoneração para se defender, né? Para ter tempo como se defender. Na verdade, foi muito mal explicado. Mal explicado. Isso aí a imprensa também não divulgou e aí nós não sabemos. Mas, no entanto, Silvio, é bom a gente dizer que para fechar, os gastos do Estado eles aumentaram em 33%. A gente sabe disso. Né, que o valor final aí, só em propaganda, por exemplo, são 99,7 milhões de reais. Em um ano? Em um ano. Uau, podia mandar um pouco para a TV comunitária aqui. Então, se não bastasse as falcatruas, os desvios, né? Então, com propaganda ele gastou muito mais. 100 milhões num ano. 100 milhões. Né, para poder passar para a sociedade que o governo de Santa Catarina é responsável, o governo de Santa Catarina está fazendo tudo dentro da lei, que o governo de Santa Catarina, né,
está fazendo o correto. E na verdade nós sabemos que não é isso. Os números estão aí, e não são números que eu inventei, são números que o próprio governo apresenta ao Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas diz que não. A votação ali é política, não é votação técnica. Né? E lógico, a rejeição no Tribunal de Contas, ela dá uma força para que os deputados depois na Assembleia Legislativa possam rejeitar essas contas do governo do Estado, reprová-las na Assembleia Legislativa. E isso, obviamente, prejudicará o Estado, não poderá receber os recursos da União e outras, tranca outros convênios e empréstimos que, porventura, o governo do Estado fará com instituições internacionais e outras questões. Mas o problema maior é que o voto é político. Então, portanto, nós não vamos nos assustar, nós vamos fazer nosso trabalho também na Assembleia Legislativa para que reprove essas contas, para que na Assembleia sejam reprovadas as contas, mas nós sabemos, na Assembleia Legislativa tem 35 deputados que são da base do governo. Então, portanto, a luta continua e o Sint, como instituição, não pode deixar de falar. E a notícia boa é de que antes nem se falava nisso, né? Agora já está se falando, daqui a pouco cai um sal aí na consciência de alguns e a coisa se resolve para o bem, o modelo de Estado que está colocado não é um modelo para nós, né, Silvio? Isso tudo também está ficando bem visível, né, professor? Com certeza. Pois bem, a gente queria falar um pouco ainda da greve geral marcada para 30 de junho, né? Mas isso a gente vai ter um tempo ainda de falar num próximo Floripa em Foco do Sint, né, professor? Faltou referendar, mandar um alô para alguém para a gente fechar esse bate-papo? Silvio, só para dizer que nós, com o congresso que nós estamos realizando agora, né, no dia 15, 16 e 17, nós teremos um plano de lutas que será aprovado. Tá? Obviamente, esse plano de luta vai nos remeter para o futuro aí, para lutas maiores. E o que está colocado no horizonte é a greve geral. Né? A greve geral que foi aprovada já pelas centrais, como nós já participamos das greves anteriores, o Sint também vai discutir no Congresso e provavelmente nós também vamos aderir à greve geral, vamos discutir nossas bandeiras e é a única forma da gente fazer ser ouvido, né? Pelo nosso patrão, que no caso é o governo do Estado, e para defender os direitos da classe trabalhadora e dos cidadãos catarinenses. Conversamos com o professor Luiz Carlos Vieira, atual secretário de Políticas Educacionais do Sint, aqui no Floripa em Foco, que já está disponível para você no sint-sc.org.br. Parabéns, professor, tranquilidade, e na próxima semana a gente aprofunda essa questão da greve e o porquê de mais uma greve geral nacional. Ok, abraço. E obrigado você, telespectador. Assista a reapresentação desse bate-papo com o professor Luiz Carlos daqui a pouco, a partir das 10 da noite, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.